Wendy Manjongo, Issao Agostinho e Wellington Calazans serão os meus convidados desta noite para analisarmos então esta notícia. Boa noite aos três e a começar por ti, Wendy. Boa noite. Boa noite, Dorival. Boa noite, Wellington. Boa noite, Dorival. Boa noite, Issao. Boa noite, Dorival, e também aos amigos da TPA. É por ti que vamos começar, Wendy. Como é que os britânicos estão a digerir este momento, visto que te encontras em Londres? Dorival, dos britânicos, como de resto as imagens que fomos vendo ao longo do dia, estão a viver esse momento com muita tristeza, muita consternação. Só para dizer que neste momento chove aqui em Londres, aliás, desde o início da manhã que cai chuva, e ainda assim a multidão não arreda a pé do Palácio de Buckingham, a residência oficial então da Rainha Isabel II. As pessoas estão lá permanentemente, as pessoas vão depositando flores, vão deixando mensagens de solidariedade a toda a família da rainha, a toda a coroa britânica, e portanto o sentimento é de tristeza. De resto, como ouvimos na peça, a primeira-ministra, recentemente indigitada por Isabel II, Liz Truss, já manifestou então o seu sentimento de pesar, dizendo que Isabel II contribuiu bastante para que o Reino Unido se tornasse então esta grande nação, este país, olhando para os seus 70 anos de reinado, os seus 96 anos, esta longevidade em frente do Estado do Reino Unido demonstra bem aquilo que os britânicos sentem, porque estão habituados a esta rainha há 70 anos. Hoje vi um dado curioso do Departamento de Estatísticas do Reino Unido, que diz que Isabel II era a mais velha de 90% da população britânica. Só por aí consegue-se perceber então que muitos britânicos nasceram, viveram e morreram dentro do reinado de Isabel II, uma rainha que de resto teve muitos altos e baixos em termos de popularidade. Foi, nos últimos tempos, vivendo a resistir com aquela sua forma peculiar. Em alguns momentos, os seus súbitos diziam mesmo que ela era uma rainha fria, porque em determinadas situações, estamos lembrados que há 25 anos, quando morreu a princesa Diana, só ao fim de 4 dias é que ela veio a público demonstrar então sentimentos, falar à nação relativamente à princesa Diana, porque ela já não fazia parte da monarquia, já lhe tinha sido retirado o título, mas ainda assim a pressão pública obrigou Isabel II então a vir a público. E a par disso também outros escândalos associados à coroa britânica. O último foi protagonizado, ou seja, era um processo que já vinha de algum tempo, mas teve o seu desfecho há cerca de 6 meses, 7 meses, relativamente à situação do seu filho, o André, que estava envolvido então num escândalo sexual. De resto, esta rainha foi se mantendo, os tempos foram mudando, foi se adaptando, foi se ajustando àquilo que são as mudanças de facto que a sociedade, que o mundo foi registrando, mas ainda assim conseguiu se manter firme, sempre dentro daquela sua postura, uma rainha que não tinha funções executivas, tinha apenas funções simbólicas, olhando para a Constituição política britânica, em que ela apenas tinha funções simbólicas, porque tem um primeiro-ministro que de facto trabalha e dita toda a política britânica. A ela apenas cabia ser consultada e ela dava o seu ponto de vista, mas sempre muito reservado, pouco ou nada saía aqui para fora. Uma rainha que, de resto, ao longo desses 70 anos, ou seja, uma monarquia que
foi sempre alvo de muita curiosidade em relação aos seus súbitos. Eu estava a ver hoje um dado na imprensa britânica que diz que foi no reinado de Isabel II que mais os jornais venderam, que mais as televisões venderam, porque tudo que respirava à volta da monarquia era sempre motivo de interesse dos britânicos, querem sempre saber o que é que se passa, e, portanto, é uma rainha que soube manter-se ali no seu lugar, soube em determinados momentos. Não foram muito bons para ela, não foram muito favoráveis, mas Isabel II aguentou sempre ao longo desses 70 anos. Agora, Wellington, britânicos e não só, pois as manifestações de consternação e sobre o passamento físico da Rainha Elizabeth vão também já acontecendo um pouco por todo o mundo, mas o que importa mesmo aqui é a tua análise. Olha, pode ter certeza de que não foi apenas o Reino Unido. Aqui na Suécia, que também é uma monarquia, o rei sueco Carl Gustaf XVI, ele já se manifestou publicamente e vai haver todo o respeito com os símbolos nacionais, também a meia haste e todo um protocolo em torno desse luto que a família real aqui da Suécia também está sentindo, não é? Mas, sem dúvida alguma, como a colega Wandy colocou, foi uma pessoa que participou de praticamente todos os grandes acontecimentos do Reino Unido nos últimos 70 anos. Isso é um marco que poucos conseguem atingir. Então, eu falei há pouco, durante o especial que estava sendo exibido, e gostaria de repetir esse dado para quem ainda não teve oportunidade de ouvir. Na minha opinião, ela conseguiu quebrar aquela máxima de que uma rainha ela não teria o protagonismo dentro da política. Ela dividiu o protagonismo com todos os políticos ao longo dessa história em que ela foi a rainha do Reino Unido. Então, foi também uma grande presença dela do ponto de vista do equilíbrio, essa paixão, essa dor, inclusive agora revertida, paixão revertida em dor da perda do povo britânico, é um pouco daquele sentimento de maternidade que ela conseguia transferir para os seus súditos. Isso é incontestável. E, na verdade, do ponto de vista presente para o futuro, os desafios que já eram enormes da nova primeira-ministra Liz Truss, e que nós comentamos aqui essa semana, eu e a Wandy, juntamente com você, ele tende a ficar, esses desafios, aliás, tendem a ficar ainda mais difíceis de uma superação, porque a Rainha Elizabeth, ela estabilizava o país do ponto de vista da relação das instituições com o povo. E sem a presença dela, vai ser um trabalho ainda mais difícil. Isao, de Itália, quais são as principais reações que podemos, a partir de agora, colher desta morte? Sim, como também já foi dito pela Wandy também, pela Wandy Majongo, desculpa, e pelo colega Wellington Calasanz, a Itália também consta entre os países que já manifestaram o sentimento de pesar pela morte da rainha Isabel II, não é? O presidente Mattarella, que é o presidente da Itália, já fez sair logo que foi publicada a notícia, um comunicado à imprensa a lamentar-se pelo sucedido. Também mesmo fez o primeiro-ministro Mário Draghi, além de vários políticos e outras personalidades de proa da sociedade italiana. Isto porque também a Itália, para alargar um bocado, a Itália também era uma monarquia até a Segunda Guerra Mundial, até finais da Segunda Guerra Mundial, quando foi abolida através de um referendo. Portanto, existe uma espécie de laços históricos entre
entre a monarquia ou a casa dos Windsor e o que era a casa dos Savoias aqui na Itália. Portanto, apesar da monarquia ter sido abolida logo após a Segunda Guerra Mundial, mantém-se essa espécie de ligame especial entre a Itália e o povo da Grã-Bretanha. Wellington, a unificação do próprio Reino Unido em si também teve uma forte intervenção aqui da Rainha Elizabeth. Isso. E as tentativas de plebiscito separatista e tudo mais, ela teve um trabalho discreto aos olhos da imprensa, que sempre esteve atenta aos movimentos dela, mas ela teve participação extremamente importante no diálogo e na busca da unidade. Por isso que, na minha fala anterior, eu mencionei a dificuldade da primeira-ministra em conduzir agora o seu governo, que é recente e, certo, como já sabemos, num período extremamente duro da economia do Reino Unido, ela vai ter muita dificuldade de manter essa unidade. É realmente uma perda numa hora dificílima para o povo britânico. Por isso, quando você pergunta sobre essa questão da unidade do Reino Unido, é importante destacar que as pessoas, não apenas os cidadãos comuns, mas também as autoridades, os políticos, os militares, tinham uma verdadeira veneração por ela. E isso facilitava muito o exercício da autoridade de rainha durante o período em que ela prestou, né, esse serviço ao povo inglês, porque não deixa de ser um serviço prestado, que foi a busca da unidade de um reino, né? Wendy, o Wellington falava aqui agora sobre possíveis dificuldades também a serem enfrentadas pela nova Primeira-Ministra, que tem o seu mandato agora recente também, mas olhando para aquilo que é a sucessão do próprio trono em si, Carlos de Gales, neste momento, o sucessor da rainha, está com 73 anos e, considerando aquilo que são as dinâmicas dos tempos atuais, achas que teria força suficiente para assumir o trono num período tão desafiante como este que o mundo atravessa, ou aventa-se mesmo a possibilidade também de uma renúncia? Não, eu acho que Carlos tem sim condições para suceder a Rainha Isabel II, porque Carlos é o príncipe que, ao longo dos anos do reinado de Isabel II, ao longo dos anos de monarquia do Reino Unido, é o príncipe que mais tempo foi preparado, ou seja, esta preparação para a sucessão de Carlos já começou há algum tempo, apesar de que inicialmente, aí há cerca de 6 anos, 5, na linha de sucessão estava o seu filho, o príncipe William, um bocado pela falta de popularidade que Carlos, na altura, tinha, tudo em consequência daquele período dos escândalos, de ter se divorciado de Diana, de vir a público que, afinal, Carlos sempre teve uma relação extraconjugal. Tudo aquilo contribuiu para a queda da popularidade de Carlos. E, na altura, acho que Isabel II percebeu esta queda de popularidade e avançou que o sucessor do trono seria, então, o príncipe William. Mas, ao longo do tempo, também Isabel II mudou de ideias e voltou a colocar, então, Carlos na linha de sucessão. Aliás, ele, por ser o primeiro filho de Isabel II, é o herdeiro legítimo, é o herdeiro natural e, portanto, voltou ela a entrar. E de lá para cá, houve todo um trabalho da monarquia, da coroa britânica, para melhorar, então, esta popularidade, esta imagem de Carlos que vinha desgastada desde a morte de Diana. E estamos lembrados que nos últimos tempos, aliás, este ano Isabel II
celebrou o seu jubileu de platina, que assinalava estes mesmos 70 anos de reinado, e já aí Isabel II, de acordo com informações que vinham mesmo do Palácio de Buckingham, a sua saúde já estava fragilizada. Inclusive, neste período foram cerca de 3 dias de festividades do jubileu de platina e, portanto, a rainha já, por causa dessa fragilidade do seu estado de saúde, deixou de participar em muitos eventos. E nessa altura era Carlos que foi representando a rainha em vários eventos e de lá para cá tem sido. O Carlos aparece em algumas inaugurações, o Carlos aparece em alguns eventos mais relevantes onde tinha que estar Isabel II. Portanto, acho que neste momento Carlos está assim preparado. Em termos de popularidade, claro que não se compara com a popularidade da Rainha Isabel II, mas ainda assim acho que há todo um trabalho que está a ser feito para que ele, quando chegar e chegou o momento de assumir o trono, mostre então que está preparado e que, acima de tudo, os britânicos o aceitam como seu rei, porque apesar de a monarquia não ter a tal função executiva, não interfere, é aquela instituição que está reservada, inclusive Isabel II praticamente não fazia pronunciamentos públicos em relação a qualquer que fosse o assunto. Era essa a postura de Isabel II. Acredito que Carlos encarnou, de certa forma, também essa postura e acho que ele, neste momento, está preparado. Claro que numa fase em que o país, como o Wellington disse, e como andamos aqui a falar ao longo de alguns dias, numa fase em que o país atravessa momentos muito difíceis, olhando para a situação económica, mas acredito que aquilo que serão as atribuições, as funções de Carlos, ele estará sim à altura, porque ele levou muito tempo a ser preparado e então está todo desse esquema, deste protocolo, desta forma de ser e de estar da monarquia britânica. Issao, sobre este mesmo ponto, queremos também ouvir o teu parecer. Bem, penso que corroboro com a Wandi Majongo, posso apenas adicionar alguns inputs, dizer que a monarquia, as várias monarquias europeias passaram nos últimos tempos a sofrer um certo rejuvenescimento. Os reis ou rainhas quase que cederam passo aos filhos mais novos. Se esperava que o mesmo fosse feito pela rainha Isabel antes da sua morte, mas creio que com a sua passagem física, mesmo se o rei Carlos III possa ser entronizado, há possibilidades que ele se demeta e dê o espaço para o seu filho William, acompanhando um bocado o ritmo que aconteceu com outras casas monárquicas, como, por exemplo, o que aconteceu na Espanha há alguns anos. Portanto, e acredita nesta possível abdicação também? Sim, há esta possibilidade de abdicação prematura da parte do rei Carlos III em favor do seu filho, porque também, aos 70 anos, quanto é que ele pode governar? 20 anos como a mãe, isto é, para chegar aos 90 anos como a sua mãe, ou vai preferir deixar, acompanhar que o filho aceda ao poder e acompanhá-lo e fazer com que ele garanta essa estabilidade que é necessária ao Reino Unido, uma vez que, ao longo desse tempo todo, foi essa característica fundamental que senhou a monarquia inglesa. Portanto, há essa possibilidade que o rei Carlos III possa abdicar com uma certa antecedência para dar o espaço ao seu filho, acompanhando este ritmo que aconteceu em outros países europeus. Wellington, assim como já disse o Issao, o segundo da linha de sucessão é William, Duque de Cambridge.
filho primogênito do Príncipe Carlos. Ao ser esta a saída, havendo uma possível abdicação, como é que acha que os britânicos poderão receber? Eu não acredito que isso venha acontecer, porque o momento não é oportuno para isso. O momento requer alguém com um pouco mais de experiência, a despeito de tudo que a colega Wandi falou sobre o desgaste de imagem, sobretudo com o episódio da morte da então princesa Lady Di, como chamávamos lá no Brasil. Então, mas como eu sou bastante colega, né, eu vou tentar respondê-lo, já que você perguntou. Nesse suposto cenário, um rei jovem poderia ser um catalisador da juventude no Reino Unido, que está um pouco desconectada dessas tradições seculares por conta da própria maldição da cultura pop de apagar a própria história. Então, espero ter respondido você, mas eu não acredito nesse cenário. Muito obrigado aos três por mais uma presença aqui no Hora 10, edição da noite. Muito obrigado, Andy, muito obrigado, Issao, e muito obrigado também, Wellington, pela vossa presença mais uma vez aqui no Hora 10, edição da noite. Até a próxima. Obrigado a você, boa noite. Obrigada, Dorival. Boa noite.